perto de casa. E eu acho que você pode ser de esquerda ou direita, qualquer pessoa deveria lamentar algo desse tipo. Mas vejam a quantidade de comentários da esquerda de pessoas efetivamente doentes mentais, celebrando o assassinato, e não só isso, pedindo por novas vítimas. Vejam, mas não cabe na tela. São pessoas que pedem para que as próximas vítimas sejam Trump, que já tomou um tiro na orelha, o Elon Musk, o Ben Shapiro, para que eles sejam próximos. A J.K. Rowling, que é a autora lá do Harry Potter. Essa é a esquerda moderada, essa é a esquerda que mata senador na Colômbia, que esfaqueia o presidente Bolsonaro. E eu sempre digo que nós não vivemos um problema político. Nós vivemos um problema político na superfície, um problema psiquiátrico no nível inferior e, acima de tudo, né, na raiz de tudo, um problema espiritual. Porque essas pessoas são servos de Satanás. Não é uma visão maniqueísta dizer que é uma luta entre o bem e o mal. Porque é uma luta entre o bem e o mal. Eu sei que a esquerda não acredita em valores absolutos, em bem e mal, mas eu acho que nós podemos concordar que assassinar pessoas que só querem debater com um tiro na nuca é mal. Eu acho que talvez, assim, se minimamente, uma boa parcela da sociedade vai concordar com isso. É claro que é toda uma discussão sobre o que nos levou a esse ponto, sobre a desumanização que a esquerda promove com figuras como o Charlie Kirk. Mas não precisa de muito. Ora, vejam, nós tivemos agora o caso do Nicholas, foi um caso, mas o próprio ministro Fux ontem, quantas pessoas dizendo coisas similares a um sujeito que uma vez os contrariou. Quantas ameaças de morte eu mesmo já não recebi? Nós sabemos com quem nós estamos lidando, e nós estamos lidando com Satanás. Nós estamos lidando com Satanás. Esses são os extremistas. Não são extremistas, são pessoas más. São assassinos. É contra isso que nós estamos lutando, é contra estas pessoas. E qual é a resposta? Dar tiro também na nuca deles? Certamente que não. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou que o Departamento de Estado vai proibir a entrada nos Estados Unidos de qualquer estrangeiro que tenha celebrado o atentado contra o Charlie. Então, se você conhece alguém que fez isso, eu recomendo que você tire um print e mande um e-mail para o Departamento de Estado. O marquem na Embaixada dos Estados Unidos e deixem que eles façam o resto. Vejam, é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. A esquerda é isso. O Charlie Kirk é uma das 100 milhões de vítimas desses monstros ao longo da história. Mas que vai fazer falta, vai. E talvez nem vocês tenham a dimensão da... Eu tô muito triste, é claro que eu tô muito triste. Eu não vou dizer que é um amigo de frequentar a casa, como outros são, como Steven Crowder é, mas era um amigo, um aliado e alguém a quem eu devo muito e que talvez nem você saiba que a gente deve tanto a ele. Hoje eu deixo a minha aqui homenagem e a minha despedida ao Charlie Kirk. Em um dia que eu estava muito feliz, né? Ontem estava sendo um dia bastante feliz, porque nós tivemos
um choque parcial para vocês, porque eu tinha antecipado no dia anterior que nós teríamos uma boa surpresa com o voto do ministro Fux, apenas pela análise do comportamental e pelas informações de bastidores que a gente tinha. Então, os meus patronos Golds até fizemos uma apostazinha ali no nosso grupo de WhatsApp. Se você não é patrono Gold, tem um link na descrição para você se tornar, mas eu falei na véspera que eles iam gostar muito do voto do Luiz Fux. Era o meu palpite. Mas realmente foi, acima de tudo, uma destruição. Foi mais do que um voto positivo. Nesse sentido, me surpreendeu. Eu não imaginava quase 13 horas de voto e algo que fosse não apenas um voto e ter inocentado, mas foi uma destruição minuciosa da farsa de todo esse processo. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. E para comentar esses aspectos, eu quero fazer uma análise desse voto e eu trouxe aqui hoje o editor-chefe do Paulo Figueiredo Show, João Gabriel, e também a doutora Sofia Signorelli. Sofia Signorelli se formou cum laude em Relações Internacionais e Economia pelo IPMEC Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Depois da graduação, ela concluiu o mestrado em Finanças no COPEAD da UFRJ, bem como uma especialização em Direito Econômico da Concorrência na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, a Sofia está concluindo doutorado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, com uma bolsa Fulbright para atuar como Visiting Scholar na George Washington University. Ela também possui um LLM em Direito Internacional de Negócio Econômico, com concentração em Arbitragem Internacional pela Georgetown University. Cadê a doutora Sofia, João Gabriel? Seja bem-vindo. Aqui. Doutora Sofia, muito bem-vinda ao Paulo Figueiredo Show e também, João Gabriel, bem-vindo de volta. Muito obrigada, Paulo. Só uma correção, eu tô doutora agora. Acabei de concluir meu doutorado. Então agora eu posso chamar de doutora sem só porque é advogada, né? Os médicos ficam revoltados, viu? Doutora Sofia, eu quero mergulhar aqui direto no julgamento para aproveitar melhor o seu tempo. Eu sei que tantas audiências e tantas coisas aí acontecendo. Obrigado por ter vindo ao Paulo Figueiredo Show. Quero mergulhar direto no julgamento do Fux. O primeiro ponto levantado pelo Fux no voto dele foi sobre a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar os réus daquele processo. Afinal, nenhum deles tinha, à época dos fatos, o chamado prerrogativa de foro privilegiado. Eu queria, por favor, pedir a sua expertise para explicar à audiência o que é esse negócio de incompetência absoluta e por que isso causaria, segundo o ministro Fux, a nulidade de todos os atos desde o recebimento da denúncia. Paulo, o voto do ministro ele é iniciado a partir de uma explicação da ideia de competência, né? É pressuposto processual essencial, devendo ser verificada antes de qualquer análise de mérito. Vincula-se ao princípio do juízo natural, que impede a criação de tribunais de exceção e garante que o processo, ele seja julgado pelo órgão previamente definido por lei, de forma impessoal e estável. E, por fim, em sua dimensão ratione personari, que é um elemento que a gente usa do latim para descrever essa situação, é absolutamente inderrogável. A gente não pode alterar isso pela vontade das partes. Isso me refiro à ideia de competência no direito. E desculpe aqui se eu estiver usando algum juridiquês demais. Vou tentar ser o mais simples possível nas minhas explanações. Então, quanto ao posicionamento do STF, sobre o foro por prerrogativa de função, o ministro destacou que houve oscilações relevantes ao longo do tempo. A súmula 394, de 1964, que trata, cometido crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Logo, a perda do cargo não retirava da competência. A questão de ordem de inquérito no inquérito 687, houve o cancelamento da súmula,
o STF passou a entender que a competência penal originária, por ser uma prerrogativa, né, ratione numeris, terminava como uma perda de cargo, que justificava o foro por prerrogativa de função. Então, a perda de cargo seria uma perda imediata de foro, né, com remessa à primeira instância. E aí também a questão da ordem da AP 937 de 2018. Eu estou colocando aqui alguns pontos que foram ressaltados ali durante o voto do ministro Fux e ressaltados pautando-se na jurisprudência da própria corte. Né? Eu sou meio burro, doutora, não fiz doutorado, quero só ver se eu estou entendendo exatamente o que você está dizendo. Então, o que o ministro Fux está dizendo é que o STF muda toda hora o entendimento dele sobre quem ele deve ou não julgar. E há uma mudança a respeito do entendimento de se o presidente Bolsonaro deveria ou não estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que, caso estivesse sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não deveria estar sendo julgado única e exclusivamente pela primeira turma, mas sim por todos os ministros do STF no plenário completo. É isso? Paulo, na verdade, o ministro ele se posiciona contra o novo entendimento de 2025. Né? Ele defende a remessa do processo ao primeiro grau por duas razões centrais. Em primeiro lugar, ele destaca que o foro, né, ele não protege a pessoa, né? Ele destaca que é um ponto bem relevante, né? Assim, que eu acho que a gente tem que destacar. A função pública da pessoa, ou seja, não está protegendo a pessoa natural, né, mas sim a função pública dessa pessoa, sendo uma norma excepcional, né, deve ter interpretação restritiva e evitando privilégios pessoais e desigualdade entre os cidadãos. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que ampliar a competência do STF violaria o princípio republicano e poderia criar uma espécie de tribunal de exceção. Em segundo lugar, ele pondera, e aqui eu estou explicando, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas estou tentando explicar um pouco o racional que ele se utiliza ali. Então, em segundo lugar, ele pondera que os crimes imputados aos réus ocorreram entre 2021 e 8 de janeiro de 2023, período em que prevalecia o entendimento da ação penal 937 de 2018. Então, naquela época, a saída do cargo antes do fim da instrução processual retirava a prerrogativa de foro e o processo seria remetido à primeira instância. No caso concreto, os réus eles perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. Tendo isso em vista, aplicar retroativamente esse novo entendimento de 2025 violaria a segurança jurídica na medida que frustra a expectativa legítima dos réus de serem julgados conforme a regra vigente à época desse princípio do juízo natural, que muda o juiz competente após os fatos. Então, ele destaca que essa incompetência racional e persone, né, que eu estava explicando, ela é absoluta e, portanto, ela gera nulidade de todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia, né, pelo artigo 567 do Código de Processo Penal. Então, ele conclui que o processo ele deve ser anulado e reiniciado na primeira instância, porque a competência original do STF não mais existiria.